eu tenho estudado há alguns anos as apresentadoras infantis e eu tenho umas conclusões, eu tirei algumas conclusões em relação à celebridade dessas apresentadoras e principalmente em relação à importância delas na TV brasileira, tá? A importância delas. Por quê? Por quê? Porque eu acho que elas teve muitos erros, e a gente tem que pensar, assim, a televisão, ela surgiu nos anos que nasceu, né? Ela foi criada, ela ganhou força, né? Ela ganhou projeção nos anos 90 ou nos anos 50, né? Acho que a primeira emissora a transmitir alguma coisa na TV foi a BBC de Londres. Então, faz muitos anos. Aí ela surgiu aqui no Brasil, se não me engano, nos anos 60, ou no final dos anos 60, no início dos anos 70. Através do Assis Chateaubriand. Então, dá pra gente tirar uma conclusão de que, por mais que a TV no Brasil ela já seja muito antiga, ela tenha surgido muito antigamente, ela, ainda nos anos 90, ela era muito arcaica. Ela era muito... As pessoas, quem tinha televisão, os donos de emissoras de TV, não sabiam fazer televisão. Ainda hoje não sabem, né? Porque a maioria dos donos de emissora de TV no Brasil e no mundo também, mas principalmente no Brasil, são apenas homens ricos, homens de negócios, homens de dinheiro. Então, esse é um problema? Não. E aí é um outro assunto que eu queria falar, tá? Um outro assunto, mas para não estender o que eu quero fazer aqui agora. Porque há uma teoria, principalmente no mundo artístico, né? Vamos colocar assim, no mundo das celebridades, de que o maior problema hoje da TV e de filmes e tudo mais é o envolvimento. Principalmente eu quero trabalhar com cinema e TV, e eu falo com algumas pessoas, alguns diretores, alguns produtores, e eles falam mesmo, não, o maior problema hoje é o estúdio. Por exemplo, eu vou atrás de um estúdio para fazer um filme, né, para ele desembolsar dinheiro para fazer um filme. Ele vai meter muito dedo. Isso é um problema. Isso não é tanto um problema, tá? Isso cria dificuldade para fazer um filme? Cria. Né? Mas isso não é o problema do Brasil ter filmes ruins. Só para início de conversa, tá? Aonde eu quero chegar? A gente tem um problema aqui no Brasil em relação às apresentadoras infantis. E é por isso que eu digo, a televisão antigamente, nos anos 90 ainda era muito arcaico. Então tudo que surgia na TV ainda era algo novo e era algo, digamos assim, pioneiro. Não é pioneiro, a frase que eu quero usar qual é a frase que eu estou procurando? Era novo. Nessa frase, mas tem uma frase. Nossa, cara, tô cheio de coisa aqui no rosto. Deixa pra lá, velho. Arcaico. Essa é a palavra. Arcaico, é muito arcaico. Era inovador, era um experimento. Pronto, essa é a palavra correta. É um experimento. Então, tudo que era feito, a coisa das apresentadoras infantis, dos apresentadores de TV, de criar uma televisão, de criar um programa para a TV, era tudo novo. Era tudo novo. Então, criava-se, existia uma dificuldade de você estabelecer ali, por exemplo. A gente raramente, aqui no Brasil, a gente tem programas que durou anos. Nos Estados Unidos você tem uma novela lá que dura, já tem mais de 50 anos. Em Londres, em outros países do mundo, você vai ter esse tipo de coisa. O único programa que a gente teve aqui no Brasil que durou anos foi o programa Silvio Santos. E aí é que chega um ponto que eu quero falar, tá? O único dono de TV no Brasil que soube fazer televisão, na minha opinião, foi o Silvio Santos. O Silvio Santos soube fazer televisão. Eu não estou me baseando nas séries e filmes que estou fazendo agora pra ele, porque eu não assisti nenhum e nem quero assistir, porque, francamente, assim, o brasileiro não sabe fazer filme. Fazer filme de figura pública ainda mais é horrível. Não sabem fazer. Não sabem fazer filmes, tá? Mas aí a gente volta aqui para nossa parte aqui. As apresentadoras infantis, elas tinham muitos problemas nos anos 90, tá? No início dos anos 90 e no final dos anos 90.
Você tem um problema de que elas não sabem ser celebridades. Esse é um ponto. Tá? Deixa eu tentar aqui fazer um corte, que eu ainda não sei, eu ainda tenho que pegar esse negócio de fazer corte, mas deixa eu fazer aqui um corte, né? As apresentadoras infantis não sabiam ser apresentadoras. Isso não era só das apresentadoras infantis. Você também tinha das cantoras, por exemplo, você tinha a Patrícia Marques, você tinha Simone, né? Pessoas que tinham tudo para ser até hoje pessoas reverenciadas aonde andam, pessoas que as pessoas perguntariam a opinião delas sobre certos assuntos porque seriam pessoas importantes para certas áreas, certos lugares, certas conversas. Hoje a Patrícia Marques, ninguém para perguntar, pô Patrícia, o que tu acha da gente criar aqui não, sabe? Ninguém tem interesse em saber o que a Patrícia Marques pensa sobre a TV, sobre a música. Não, por quê? Porque infelizmente ela teve. Aqui é a minha opinião, tá? Se você quiser dar sua opinião aí, deixe aí nos comentários. Mas a minha opinião é que ela jogou isso no lixo.